Muito bem, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, e o verão é a estação preferida da maioria dos brasileiros, pode trazer riscos para a saúde. As idas à praia ou à piscina, frequentes nessa época, podem ser perigosas, principalmente se não forem tomadas as devidas precauções. Os excessos de radiação solar podem trazer envelhecimento precoce e até um sério risco de câncer de pele. Em contrapartida, a exposição correta ao sol ajuda a fixar a vitamina D no corpo, essencial para a captação de cálcio nos ossos. Bom, é sobre esses riscos e os cuidados que devemos tomar aí para se expor ao sol. A gente conversa agora com a Daniela Lemes, ela é dermatologista e integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem, Daniela? Bem-vinda à Conexão Futura. Dia. Tudo bom? Tudo bem? Bom, então para a gente começar falando já desse grande medo que os brasileiros têm quando chega essa época do ano, que é a questão do câncer de pele, né? A gente sabe que todo mundo gosta de ir à praia, se expõe, passa aquele protetor solar, mas a questão que precisa ficar clara é o câncer de pele não aparece de um dia para o outro, né? Não. O problema do sol é que o efeito dele é cumulativo. Então, desde da incidência solar que você tem na adolescência, na juventude, ele vai mostrar os efeitos na fase adulta, né? Então, os quadros de queimaduras solares, aquelas queimaduras com bolhas, até os 8 anos, são as mais importantes e aumentam muito a incidência de câncer na vida adulta. Então os pais precisam ficar atentos aí, proteger bem as crianças. E aí quando chega naquela fase da adolescência, a gente sabe que os adolescentes saem com os amigos, não querem tanto cuidado, não preciso de protetor solar. Nessa fase é importantíssimo esse cuidado para prevenir um câncer de pele no futuro. Ter uma consciência desse efeito que vai ter a médio para longo prazo também, né? E assim, hoje em dia você tem um câncer de pele que é um câncer mais incidente no Brasil, né? É uma proporção muito elevada, até porque a pele é o nosso maior órgão, então você tem uma incidência de câncer, e aí tem vários tipos de câncer, melanoma e não melanoma, mas relacionados à exposição solar. Agora, por outro lado, existe aquela grande preocupação também em relação à fixação no corpo da vitamina D, que você consegue através da exposição ao sol. E aí fica aquela questão que muita gente em casa se pergunta, eu devo me proteger do sol, mas se eu me proteger demais, não vou estar exposto à vitamina D. E qual é o balanço certo, Daniela? Assim, isso é um grande problema, assim, realmente para os dermatologistas, porque tem essa questão realmente da vitamina D, mas você pode se expor a apenas uma pequena região do corpo, você não precisa se expor o corpo todo, você vai passar pelo solar nas outras áreas, você se expõe durante 5 minutos, na verdade você tem que aplicar, se a pessoa tiver um quadro de osteopenia, osteoporose, o ideal vai ser se expor a esse sol mais ou menos da radiação ultravioleta B, que é de 10 às 4 horas da tarde, mas numa área pequena durante 5 minutos. O que a gente fala em relação à exposição solar, por exemplo, no Brasil, de uma maneira geral, no litoral principalmente, é que você tem uma exposição solar intensa durante praticamente o ano todo, até o fato de você ir num lugar, ir no banco, voltar, fazer alguma coisa na rua. Esse sol do dia a dia, que dá uma impressão que a gente não está se expondo ao sol, ele já é um sol que você vai vendo ao longo do tempo que ele causa queimaduras, causa manchas, envelhecimento, e também vai ser importante para a parte de vitamina D. Então, o que você está dizendo dessa questão de absorção da vitamina D, você não precisa se preocupar em ir ao sol para ter essa absorção. Na verdade, no dia a dia, você sai de casa com uma camiseta, pega um sol no pescoço, ou no braço, ou de bermuda, bate um pouco na perna. 5 minutos por dia é o suficiente, você não precisa ir ao sol para pegar. A não ser que a pessoa já tenha um quadro mais grave, né, que tem um acompanhamento, e no caso aí o médico tem uma indicação maior. Tem uma indicação maior, aí ela vai ter um acompanhamento, né, nesse caso. Muito bem. Bom, e outra dica e dúvida frequente entre as pessoas é a forma de colocar o protetor solar. Você deve colocar já na praia, em casa, antes de sair. Se colocar em casa e colocar roupa, não vai sair protetor solar. Então, qual a forma adequada e correta? Qual a indicação? O adequado é você passar o filtro solar em casa, né, sem a roupa, ou seja, sem botar o biquíni, a sunga, porque, na verdade, quando você chega na praia, você aplica o filtro solar já com o biquíni sai do lugar, aí fica aquela queimadura, né, naquela área que o biquíni sai do lugar ou da sunga. Então, o ideal é você passar o filtro solar em casa, sem a roupa, e depois você coloca a roupa e reaplica o filtro solar quando você chegar na praia ou na piscina. Né? Quando você faz isso, você já está ganhando esse tempo, porque na verdade o filtro solar ele precisa de mais ou menos uns 15 minutos a 20 minutos para ter absorção e ter o efeito dele de proteção. Então, quando você chega na praia sem filtro, ainda vai aplicar o filtro, você ficou 20 minutos, 30 minutos sem proteção nenhuma, né? Então, o ideal é que você aplique em casa e reaplique quando chegar. Bom, e essa questão então de colocar o filtro solar em casa e a roupa em cima
A roupa não tira o filtro solar? Não, ele vai absorver, então não vai sair assim totalmente, né? Agora, outra coisa que é muito importante é em relação à quantidade. Que as pessoas questionam muito assim, o fator FPS acima de 30 não faz diferença. Se é 30, se é 40, se é 50, tudo a mesma coisa. Faz diferença? Faz pouca diferença. O problema é assim, em termos de proteção, realmente, acima de 30, o percentual de proteção é muito, a diferença é muito pouca. O problema é que nós aplicamos muito aquém da necessidade que é para proteger realmente. Então, nós precisamos aplicar uma regrinha que a Sociedade Brasileira de Dermatologia fez para facilitar a população a entender a quantidade que deve ser aplicada o filtro solar para ele realmente ter aquele fator de proteção. Qual é essa quantidade? É uma colher de chá, é a regra da colher de chá. Então, uma colher de chá para cada braço, uma para o tórax, uma para as costas, uma para o rosto e pescoço e 2 para cada perna. Então, 9 colheres de chá. A colher de chá é aquela entre a de café e a de sobremesa. É uma quantidade, quando você vai colocar e vai mensurar isso na colherzinha, você vai ver que é uma quantidade grande para você reaplicar de 3 em 3 horas. Então, quando você aplica essa quantidade, o seu filtro solar realmente está te protegendo com fator de proteção 30. Agora, se você passar aquém dessa quantidade, 1/3, metade, o que for, esse seu filtro 30 ele virou um 15, um 10. Então, a questão da gente pensar o mínimo de fator de proteção para, de maneira geral, a população é 30, FPS 30, por causa justamente dessa questão da quantidade também e ter a noção de aplicar um pouco mais que a pessoa está acostumada. E de quanto em quanto tempo precisa ter essa reaplicação? De 3 em 3 horas, 3 em 3 horas, ou de acordo com a transpiração que vai na água, né? De acordo com fizer algum esporte. Aí tem alguns filtros solares que são com a fixação maior, que é específico para esporte, para a transpiração, você pode aplicar. Bom, e outra dúvida frequente em relação ao tipo de pele. Pessoas com pele mais clara, mais escura. Isso varia também a quantidade ou o tipo de filtro solar adequado? Não, a quantidade não varia. A quantidade vai ser a mesma. O que vai variar é que uma pessoa negra ela pode aplicar um fator de proteção 15, mas também deve aplicar e também deve aplicar antes de sair de casa e reaplicar quando chegar na praia, na piscina. Agora, uma pessoa mais branca, tipo você, no mínimo 30. Muito bem, então com essas dicas a gente encerra essa entrevista. Então, muito obrigado, Daniela. Tá bom, obrigada a você. Pelas informações todas, você em casa, cuidado aí ao se expor ao sol. Só para você ter outras informações na internet, você pode buscar o blog da Daniela Lemes, dermatologista. Tá aí para você na tela, doutoradanielalemes.blogspot.com.br. Várias dicas aqui de cuidados com sua pele do rosto, corpo, contatos dela também, tá certo? Na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre a relação entre os índices de inflação e o salário do brasileiro. Claro que esse bate-papo interessa a você não pode perder essa discussão, então desde já, mande perguntas pra gente no Facebook, no Twitter ou no telefone. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Detetives da Ciência, e eu estou aqui à sua espera. Até já!